Amanhã tem o final de Copa do Brasil. De um lado, o Corinthians querendo levar o tetra para casa. Do outro, Vasco com uma sede de título que já dura, o quê, desde 2011? É muito tempo. A gente consegue quase sentir a tensão no ar. Mas talvez o jogo mais pesado não esteja acontecendo no gramado, e sim nos bastidores do Vasco, onde o futuro de um dos maiores ídolos do clube está prestes a ser decidido de uma forma bem dramática. E é exatamente nesse cruzamento de campo e bastidores que a gente vai mergulhar hoje. O nosso foco é duplo. Primeiro, entender o que está em jogo nessa final gigante entre Corinthians e Vasco. Certo. E segundo, e talvez o mais importante, analisar a bomba que o Felipe Coutinho soltou no colo da diretoria. Ou o Vasco renova o contrato dele, ou ele pendura chuteiras. Para sempre. E pra gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a gente foi atrás de muita coisa, né? Sim, o material é bem diverso. Tem crônicas esportivas do O Povo e do O Dia, que estão pintando o cenário da final. Temos matérias do Bola VIP e do Correio do Estado, que vão direto ao ponto na questão do Coutinho. E para dar um tempero a mais, a gente fuçou em discussões quentíssimas de torcedores no Reddit. Que estão ótimas. E ainda encontramos um trabalho acadêmico que destrincha a lei por trás dos contratos dos jogadores no Brasil. Então a nossa análise hoje é para decifrar tudo isso. A pressão dessa final, o peso que essa declaração do Coutinho tem e o que essa situação toda revela sobre a carreira de um atleta de ponta no futebol brasileiro. Exatamente, onde a lealdade e os negócios andam numa linha bem tênue. Certo. Vamos começar pelo campo. A bola rola amanhã, 17 de dezembro, na Neoquímica Arena, e não é só a taça que está em jogo. Não mesmo. O prêmio para o campeão passa dos 77 milhões de reais. É um dinheiro que, assim, muda a realidade de qualquer clube para a próxima temporada. E o que eu acho fascinante aqui é que essa final é também um duelo de bancadas. De um lado, Dorival Júnior no Corinthians, do outro, Fernando Diniz no Vasco. E as fontes fazem questão de lembrar, né? Sim, são os dois últimos técnicos da seleção brasileira antes da chegada do Ancelotti. Isso joga mais lenha na fogueira, né? Não é só um julgo. É uma briga de xadrez entre duas filosofias de futebol que comandaram o Brasil recentemente. E essa briga de filosofias chegou na final de um jeito muito parecido, quase um espelho. Os dois times passaram pela semifinal nos pênaltis. Pois é, o Vasco tirou o Fluminense com o Léo Ziardim pegando tudo. E o Corinthians despachou o Cruzeiro com Hugo Souza virando herói. Isso diz muito sobre as campanhas, não? Não foram times que passearam, foram times que sofreram, que se superaram na base da raça e da defesa. Exato. E essa superação cria uma casca, sabe? Uma confiança que, em final, faz toda a diferença. Agora, quando a gente olha para as estrelas que podem decidir o jogo... Aí o contraste é enorme. Totalmente. O Vasco aposta tudo no garoto Ryan, 19 anos, 20 gols na temporada... E as matérias que a gente leu dizem que o Real Madrid já está com o olho bem aberto para cima dele. É a juventude, a explosão. E do outro lado, a experiência em pessoa. O Corinthians tem o holandês Memphis Depay, um jogador consolidado na Europa, que chegou e já tem 11 gols, 10 assistências. É um impacto imediato. Então a gente tem a grande promessa, que pode estar vivendo sua última grande noite antes de ir para a Europa, contra o astro que fez o caminho inverso e veio para ser o cara aqui. É uma narrativa pronta de filme. E tem um fator psicológico que não dá para ignorar. O retrospecto recente. Os números que as fontes trazem são duros pro Vasco. Isso sempre pesa. O Corinthians venceu os últimos 3 confrontos diretos, todos entre 2024 e 2025. Foram jogos abertos, com muitos gols, mas a vitória sempre caiu para o lado do Timão. E em mata-mata, o histórico também é corintiano. Isso entra em campo? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Tem técnico que diz que retrospecto não ganha jogo. Mas será que o jogador não entra com aquele fantasma na cabeça? Principalmente no ambiente de final, onde qualquer coisinha pode abalar a confiança. Eu acho que pesa. Pode não definir, mas cria uma pressão extra, sabe? O Vasco não joga só contra o Corinthians de amanhã. Joga contra o fantasma dos últimos encontros. A equipe do Diniz vai precisar de uma força mental gigantesca. Ok, então o cenário no campo é de equilíbrio, tensão, dois times forjados na superação,
Mas como a gente falou no começo, a maior partida de nervos talvez esteja acontecendo fora dele. E é aqui que a história ganha contornos de novela. Totalmente. No meio de toda essa preparação, as fontes confirmam. Felipe Coutinho, aos 33 anos, comunicou à diretoria do Vasco. A condição é clara. Se não houver uma renovação do contrato dele, que termina em junho de 2026, ele se aposenta. Ponto final. É uma cartada de um peso absurdo. Vamos pensar no timing. Ele faz isso na semana da final mais importante do clube em mais de uma década. Exato. A diretoria, segundo as fontes, já tinha agendado a conversa sobre renovação para depois da final, o que é o procedimento padrão. Ao fazer essa declaração agora, Coutinho transforma o jogo de amanhã num referendo sobre seu próprio futuro. Mas você acha que isso é uma jogada de pressão pura e simples? Uma tática de negociação? Ou tem algo mais aí? Porque ele não disse, se não renovar, eu vou pro Flamengo ou vou pra Arábia. Ele disse, eu paro de jogar. Isso é muito forte. É aí que está a complexidade. Pode ser as duas coisas. Por um lado, claro que é uma forma de colocar a diretoria contra a parede. Ele está dizendo, a decisão sobre o meu futuro é agora. E o custo de não me ter é a minha aposentadoria. Certo. Mas, por outro, é uma declaração de amor e identidade com o Vasco que é rara no futebol de hoje. Ele está, na prática, amarrando seu destino profissional de forma definitiva ao clube que o revelou. Não há plano B. E a gente tem uma fala dele para Vasco TV, citada nas matérias, que reforça essa ideia de identidade. Ele diz, meu grande e maior sonho no momento é ganhar um título com a camisa do Vasco. É o que me faz acordar, vir treinar, dar meu melhor a cada dia. Nossa. Quando a gente ouve isso junto com um ultimato, a final de amanhã ganha outra dimensão para ele. Pessoalmente, não é só um troféu, é a validação de uma vida inteira dedicada ao clube. E com isso, ele vincula o sucesso esportivo imediato ao planejamento de longo prazo do clube. Não é mais vamos ganhar a final e depois sentamos para conversar. Virou, a nossa conversa depende do que acontecer na final. É. Uma vitória, talvez com um gol dele, torna a renovação uma aclamação popular, quase uma obrigação moral para a diretoria. Já uma derrota abre a porta para todas as dúvidas e questionamentos. E por falar em dúvidas e questionamentos, como a torcida, que é a parte mais passional dessa história, reagiu a essa bomba? A gente foi dar uma olhada em um fórum do Reddit para sentir o clima. E olha... O negócio tá pegando fogo. Tá pegando fogo. É a definição de uma torcida rachada ao meio. Completamente. De um lado você tem a legião de defensores do ídolo. A gente leu comentários como ele é muito bom, craque, tem que renovar para ontem e ele é o cérebro do time. Sem ele a gente não cria nada. Sim. E um torcedor trouxe um dado muito interessante que bate com as nossas fontes para rebater a principal crítica contra ele. Que é a questão física. Certo? Exatamente. O argumento contrário é sempre, ele vive machucado, não aguenta o ritmo. Mas esse torcedor apontou, o cara jogou mais de 50 jogos na temporada. Isso é um volume que ele não tinha desde a época de ouro no Liverpool. É um bom ponto. Ou seja, o argumento de que ele não tem físico talvez não se sustente tanto nos fatos. Ele esteve em campo. Ok, esse é um ponto forte da defesa. Mas e o outro lado? O que dizem os críticos? Porque eles também são muitos e são bem vocais. A desconfiança do outro lado é enorme e se baseia no futuro. A gente viu comentários como o cara não tem físico algum, todo cansado, e o mais comum, ele não tá rendendo o esperado nem hoje, imagina daqui a 3, 4 anos com um contrato longo e caro. O medo aqui não é o Coutinho de hoje, é o Coutinho de 2027, 2028. Exato. E isso leva a sugestões mais pragmáticas, que tentam achar um meio termo, né? Sim, e essa é talvez a parte mais interessante do debate. Vários torcedores sugerem soluções como renova, mas com um salário menor, ou, a mais popular, renova com um salário fixo mais baixo e o resto atrelado a bônus por produtividade, jogos, gols, títulos. E a torcida tentando agir como diretoria de futebol. Buscando uma forma de proteger o clube. Mas aí eu te pergunto, tratar um ídolo dessa magnitude, que está declarando que ou joga aqui ou se aposenta com um contrato de produtividade, não é um pouco frio demais? Não pode ser visto como uma falta de respeito? Esse é o dilema.
O futebol vive exatamente nessa tensão. O que vale mais? O legado, a idolatria, a referência que ele é para os mais jovens, como o Ryan. O impacto na internacionalização da marca Vasco, como um torcedor bem apontou. Ou os números frios da performance em campo e o risco financeiro que um contrato longo representa. Não existe resposta fácil. Os dois lados têm argumentos muito válidos. Então vamos mergulhar nesse risco financeiro. O que essa renovação significa em termos de dinheiro e de contrato? Porque não é um acordo simples. Uma matéria do Correio do Estado joga uma luz sobre o sacrifício que o Coutinho já fez para voltar. O salário dele hoje é de R$ 1.700.000 por mês. Que é um salário altíssimo para os padrões brasileiros, vamos ser claras. Sem dúvida. Mas a matéria coloca em perspectiva. No auge, na Europa, os vencimentos dele chegaram ao equivalente a 22,4 milhões de reais por mês. Então ele abriu mão de muito dinheiro para realizar esse sonho de voltar para casa. Isso tem que entrar na conta, né? Com certeza. Ele não voltou pelo dinheiro. E é aí que o trabalho acadêmico sobre a legislação de contratos nos ajuda a entender por que a negociação é tão delicada. Porque um contrato de jogador de futebol no Brasil não é um contrato de trabalho normal, que você assina e segue as regras da CLT. É um mundo à parte. Certo. E o que define esse mundo à parte? Por que o Vasco não pode simplesmente oferecer um contrato de 10 anos para ele e resolver a questão? Porque a lei não deixa. E é aí que o estudo acadêmico se conecta com o nosso drama. A Lei Pelé, como é conhecida, estabelece que todo contrato de atleta profissional tem que ter prazo determinado. Mínimo de 3 meses, máximo de 5 anos. Ah, então é por isso. Diferente de um emprego comum, onde a regra é não ter data para acabar, no futebol todo contrato tem um fim programado. Isso força essas renegociações constantes e cria exatamente esses pontos de tensão que estamos vendo agora. Entendi. Então a cada 5 anos, no máximo, a discussão volta para a mesa. E quais outras particularidades desses contratos complicam a vida da diretoria? O estudo aponta 2 cláusulas que são o coração de qualquer contrato. A primeira é a cláusula indenizatória desportiva. Essa é a famosa multa rescisória que um outro clube tem que pagar para tirar o jogador. A multa para contratar. Exato. Mas a segunda é a que assombra qualquer diretor de futebol e se aplica diretamente ao medo do torcedor vascaíno. A cláusula compensatória desportiva. E o que seria essa? Essa é a multa que o clube tem que pagar ao jogador se decidir demitir-o sem justa causa. E ela é cara. Pensa no cenário. O Vasco dá um contrato de 3 anos para o Coutinho. Ok. Se no segundo ano o rendimento dele cair drasticamente, a diretoria fica numa sinuca de bico. Demitir significa pagar uma multa milionária, que pode chegar a todo o valor que ele ainda teria a receber. Manter significa ter um custo altíssimo com um baixo retorno em campo. É um beco sem saída. E ainda tem a questão do direito de imagem que sempre aparece nessas discussões de salários de jogadores. Como isso funciona? O direito de imagem é um contrato separado, de natureza civil, não trabalhista. A lei permite que até 40% do total que o atleta receba seja pago por essa via. Na prática, como o estudo acadêmico alerta, muitos clubes usam isso para pagar uma parte do salário com menos impostos e encargos trabalhistas. Entendi. No caso do Coutinho, esse valor de 1,7 milhão por mês certamente é uma composição de salário na carteira e direito de imagem, o que torna toda a estrutura financeira do acordo muito mais complexa. Uau! Então, quando a gente junta tudo, o cenário é esse. Temos uma final que vale um título e 77 milhões de reais. Temos um ídolo que coloca a própria carreira na mesa como moeda de troca. Uma torcida completamente dividida entre emoção e a razão. E por trás de tudo, uma teia de regras contratuais e financeiras que transforma qualquer decisão num risco gigantesco. É o caldeirão perfeito. Perfeito. O apito final amanhã não vai definir só o campeão da Copa do Brasil. Ele vai dar o tom da conversa na mesa de negociação. Com certeza. Uma vitória do Vasco com uma atuação de gala do Coutinho transforma a renovação num ato heróico, quase uma obrigação. A pressão da torcida seria gigantesca. E uma derrota? Uma derrota joga um balde de água fria na emoção e dá força total para os argumentos da razão. Os questionamentos sobre o custo-benefício, sobre o futuro, sobre o risco financeiro, todos eles ganham um peso muito maior. O desempenho dele amanhã pode valer o contrato. Pode valer muito mais do que a taça, pode valer a tranquilidade para o Vasco assinar ou não
o contrato mais importante da sua história recente. É a tempestade perfeita de esporte, negócio e paixão, tudo se decidindo em 90 minutos. Exato. Sabe, o trabalho acadêmico que a gente analisou termina mostrando como a Lei Pelé foi uma evolução, como ela deu mais autonomia aos jogadores, libertando eles daquele sistema antigo do passe, em que os clubes eram literalmente donos dos seus destinos. Certo. E isso me deixa com uma última provocação. O Coutinho está usando essa autonomia, esse poder que a lei lhe deu, não para forçar uma saída para um clube mais rico, que é o uso mais comum, mas para fazer o exato oposto. Para se amarrar de forma definitiva a um único clube. É uma inversão de lógica, né? Total. Numa era de futebol globalizado, de cifras árabes, de jogadores que rodam o mundo, o que realmente significa para um atleta declarar um lugar como sua única e verdadeira casa? E qual é o preço real dessa lealdade, tanto para quem a declara, quanto para a instituição que a recebe?